acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ela é viva. Pai amado, e como já foi orado, tenho certeza que mais uma vez o Senhor falará ao nosso coração. O Senhor vai trazer impacto na nossa vida. O Senhor vai nos transformar, nos direcionar, Pai amado, nos mudar, porque nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Nós precisamos desesperadamente de uma mudança, Pai amado, na nossa vida, para que nós possamos andar segundo os seus ensinamentos, Pai amado, andar segundo os seus preceitos, a sua lei, Pai amado, para que no dia da sua vinda nós possamos ser achados irrepreensíveis diante do Senhor e, Pai amado, herdar o reino celestial contigo. Em nome de Jesus, prepara a sua igreja. Nós oramos e te rendemos graças em nome de Jesus. Amém, querido? Pode se assentar, você que está de pé, em nome de Jesus. Irmão, acho que eu nunca vou pregar uma palavra tão fácil na minha vida para você, igual é a mensagem de hoje. Hoje, por volta das 3 horas da tarde, nós estaremos aqui na igreja às 6. Então, por volta das 3 horas, eu fui para o meu quarto, como eu costumo fazer. Eu abri a Bíblia, comecei a falar com o Senhor Jesus, a respeito daquilo que Ele queria trazer para a igreja e tal. E aí eu escrevi uma mensagem que para mim ficou muito show de bola, a respeito do favor de Deus. Aí isso foi das 3 às 5 horas, aí às 5 horas a Vitória chegou lá no quarto, falou: você não vai tomar banho, já é 5 horas, daqui a pouco a gente tem que ir lá. Aí eu entrei pro banheiro. E aí quando eu entro no banheiro, estou lá tomando meu banho, tranquilo, pensando naquilo que eu já tinha escrito, o Espírito Santo vem ao meu encontro. Naquele momento, ele muda todo o cenário. Ele muda toda a mensagem. Ele fala: não falarás do favor de Deus hoje. Hoje a conversa vai ser um pouquinho mais franca. Aí eu falo: mas de novo... desse jeito não dá não, O pessoal já está falando que eu sou igual Tramontina, só corte rápido, Deus, que eu só estou batendo, que eu só estou levando mensagens assim. E mais uma vez, quando eu escrevo, obrigado, viu? Quando eu escrevo uma mensagem bacana a respeito do favor do Senhor para motivar o povo, você muda toda a mensagem. Ele falou: vamos ter que falar a respeito de algo que todo mundo já sabe, mas parece que tem ninguém preocupado. Vamos falar hoje sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Glória a Deus. Então me dê um pouquinho da sua paciência. Pastor Demi já volta semana que vem. Aí vocês descansam um pouquinho de mim. Mas é importante eu falar sobre isso, irmão. E eu achei uma experiência incrível. Porque, como eu disse, eu nunca vou ministrar para você uma palavra tão fácil como hoje. Porque o próprio Espírito, ele veio trazendo todas as passagens na minha cabeça. Livro, capítulo e versículo. Eu fui falando: meu Deus, que doideira é essa? E aí eu saio do quarto e anoto tudo rapidinho, para eu não esquecer as referências. Mas assim, construção dessa mensagem foi muito fácil. Por quê, pastor? Porque não foi eu quem construí. Então, quando a gente constrói uma mensagem, não tem nada de errado em a gente mesmo construir uma mensagem, A gente pesquisa, A gente vai e volta e analisa o contexto para construir todo algo belo. É difícil preparar uma mensagem, irmão. Não é fácil. Mas essa foi a mais fácil que eu já recebi em toda a minha vida, porque eu só vou transmitir. Amém, irmão? Essa mensagem não foi eu que escrevi para vocês. Mas então receba com muito carinho a mensagem que eu creio que é o próprio Espírito que quer falar com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Temos aqui essa passagem bastante conhecida, principalmente desse homem insensato que construiu, os seus celeiros para armazenar todos os seus bens. E quando já estava os celeiros maiores construídos e ele armazena tudo, e a Bíblia fala que ele tem muita fartura agora, tem muita coisa de sobra. Ele vira para si mesmo e diz: agora eu posso descansar, ou minha alma pode gozar em paz, porque eu já tenho muito recurso. Mas de repente ele ouve uma voz do céu. Aqui na NVI fala que Deus fala com ele diretamente, diz assim: louco, essa noite vão pedir a sua alma, e o que você tem preparado vai ser para quem? E aí Jesus, ele termina com uma advertência muito severa, e ele diz assim: olha, isso acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém, irmão?
No reino de Deus, tudo aquilo que para nós é sinônimo de conquista, no reino de Deus é sinônimo de superficialidade. Eu quero que você entenda isso. Uma vida bem sucedida na terra, diante de Deus, não vale nada. Nós sermos ricos na terra e não ajuntamos tesouros nos céus, como Mateus capítulo número 6 nos ensina. Nós sermos prósperos na terra, mas não sermos prósperos para com Deus, ou seja, temos abundância em nossa vida espiritual. Diante de Deus, na verdade, há um fato muito perigoso, que quando nós não nos atentamos para isso, nós achamos que Deus está nos abençoando, porque em terra estamos bem, mas na verdade o nosso fim será trágico, se não consertarmos o percurso. Amém, irmãos? Então hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre distrações. Se eu acredito que... Eu acredito não, né? Acho que nós estamos vivendo, podemos afirmar que estamos vivendo. A melhor estratégia do inimigo nos dias de hoje é criar distrações e entretenimento para que o povo se esqueça daquilo que é essencial. Amém, irmãos? Principalmente dentro das igrejas. Eu fico feliz quando eu começo a observar alguns amigos pastores que eu tenho e vejo que nós estamos seguindo uma mesma linha de raciocínio. De um tempo para cá, as nossas mensagens elas vêm mudando, elas vêm ficando mais sérias. As nossas mensagens de um tempo para cá, elas vêm ficando mais bíblicas. Amém, irmão? Você pode reparar também que de um tempo para cá a gente não tem feito muita campanha. De um tempo para cá nós não estamos fazendo muito congresso. Pastor, o que há de errado em campanha e congresso? Nada, há um problema quando a gente só vive de campanha e congresso. Se tem campanha eu venho na igreja, se tem congresso eu venho na igreja, se não tem eu não venho. Aqui a gente tem um grande problema. Então nós não estamos fazendo muito. As nossas mensagens estão mudando, as músicas estão ficando mais cristocêntricas, e eu fico feliz quando eu vejo que isso é um panorama geral da igreja. Existem as suas exceções, que eu acredito que sim, estão sendo usados pelo próprio diabo para pregar coisas que vai alimentar o seu ego ou sua infraestrutura, e vai dizer para você que não tem problema você continuar do jeito que você está, que não tem problema você correr apenas atrás do sucesso aqui nessa terra, porque aliás, eles gostam de usar esse texto, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vai ler o contexto. Deus nunca prometeu abundância na terra, irmão. Deus prometeu suprir a nossa necessidade. Eu até postei isso hoje, né, no meu status do WhatsApp. Se Deus prometeu suprir a nossa necessidade, se você não tem aquilo que você tanto pede para Deus, é porque agora você não precisa. Amém, irmão? Porque aquilo que nós necessitamos, Deus ele supre. Mas nem sempre Deus vai dar aquilo que queremos, porque isso pode matar a gente, espiritualmente falando. Amém? Então alguém tem a oportunidade de falar com Jesus, e esse é um ponto. Se você pudesse falar com Jesus em pessoa aqui hoje, embora você tenha livre acesso para falar com ele espiritualmente o tempo todo, só não fala quem não quiser, né? Mas se ele estivesse aqui em carne e osso, pessoalmente, uma única vez, visitando a nossa igreja, o que você ia falar para ele? Teve alguém que teve essa oportunidade. Para mim, pastor Felipe falando, não está escrito, você pode pensar diferente. Para mim, jogou a oportunidade no lixo. Porque ele vira para Jesus e em meio a tanta coisa que ele podia falar com Jesus, ou pedir para Jesus, ele fala assim, ô Jesus, pede para o meu irmão repartir a herança dele comigo. No meio de tanta coisa, eu acredito que se ele estava diante de Jesus, ele sabia quem Jesus era, sabia da fama de Jesus, sabia dos milagres que Jesus fazia. Amém? Vocês estão comigo aqui? Ele com certeza sabia de vidas que o Senhor Jesus já havia tocado e transformado, mas ele tem a brilhante ideia de pedir para Jesus, olha, fala para o meu irmão repartir a herança dele comigo. Que desperdício de oportunidade. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Às vezes é exatamente o que a gente faz quando a gente entra na presença de Deus. A gente desperdiça oportunidade, porque a gente pede sobre tudo, menos sobre aquilo que realmente importa. A verdade é que a nossa oração, ela precisa mudar, irmão. Eu tenho tentado fazer com que a minha oração mude já faz um tempo. A gente pede muito sobre coisas. A gente fala muito sobre os outros. Mas dificilmente nós ouvimos alguém falar assim, pastor, vou entrar numa campanha de oração para que eu seja mais santo.
para que o Senhor me santifique. Eu vou entrar numa campanha de oração, pastor, para que, sabe, o Senhor me ajude com que o meu espírito prevaleça contra a minha carne. Pastor, eu vou entrar numa campanha de oração para que a vontade de Deus seja soberana sobre a minha vida e que eu ouça a voz de Deus e não me desvie nem para a esquerda nem para a direita. Não, geralmente a gente faz campanha para que a nossa família seja linda, abençoada e o mal não a toque. Pastor, tem problema nisso? De jeito nenhum. Ore pela sua família, vamos falar disso aqui depois. Pague o preço pela sua família, pague o preço pela sua casa, mas lembre-se daquilo que o pastor Ademir disse aqui. Espírito, ele volta para Deus que o deu e ele é individual, irmão. O que adianta você pagar o preço pela sua casa e perder sua alma? O que adianta você pagar o preço para conquistar tudo do bom e do melhor? E eu não tenho problema com isso, irmão, conquiste. E me chama para celebrar. Eu gosto de celebrar a conquista dos outros. Eu gosto quando alguém chega em mim, principalmente se for um cristão fervoroso, e fala assim: pastor, o Senhor me concedeu uma vitória, o Senhor me ajudou a renovar minha mobília, o Senhor me deu um carro novo, né? O Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, irmão. Eu gosto de celebrar junto. Eu falo glória a Deus. Amém, querido, é isso. Louvado seja o Senhor na sua vida, que isso seja para glorificar o nome do Senhor. Eu gosto de celebrar, mas sabe, está na hora de nós celebrarmos a nossa alma em contato direto com o Senhor, uma alma renovada, sabe, irmão, como o salmista Davi, ele clamou: Senhor, renova em mim um espírito reto. Meu Deus, nós precisamos mudar muito, porque não é novidade para ninguém que o Senhor está às portas, e tem muita gente falando sobre isso, os sinais estão falando sobre isso, a natureza grita isso, e nós continuamos às vezes preocupados com as heranças terrenas. Nós estamos preocupados aqui em o que a gente vai deixar para os nossos filhos. Irmão, o que adianta você deixar uma boa casa para os seus filhos, deixar muito dinheiro numa poupança? E novamente eu repito, porque parece que eu sou contra essas coisas, mas eu não sou, não tem problema. Se esforce para fazer isso, mas o que adianta você deixar isso, mas não deixar o espírito deles com fome pelas escrituras? O que adianta se o Senhor te levar hoje, seu filho nunca mais pisar numa igreja? E talvez você tenha um filho que não está aqui nessa noite, porque ele não quer saber de Jesus no momento. E relaxa, eu não estou aqui para dizer que a culpa é sua. Chega um momento da vida que eles vão ter que decidir em servir ao Senhor ou deixar de servir o Senhor. Eu tive momentos que eu pude escolher. Ainda bem que Deus me resgatou, porque por um momento na minha vida eu escolhi não servir mais a Deus, e deu ruim, irmão. Não prestei nem para desviar, fiquei 3 meses só desviado, né? Aí que eu me senti mais inútil do que eu já acho que eu sou, né? Falei, nem para desviar você presta, Felipe, misericórdia, né? Vai servir a Deus, pelo menos na mão do soberano, ele quebra o vaso e faz de novo, amém, irmão? Então você vai prestar para alguma coisa na mão de Deus, porque para desviar você não prestou, então vamos embora, né? Vamos voltar. Vai ter um momento que eles vão ter que decidir, mas é a nossa responsabilidade como pais, enquanto eles ainda estão no nosso controle, mostrar o caminho que a criança deve seguir. Amém? Glória a Deus. Então, se Jesus ele tivesse, o que você ia pedir para ele? Houve uma oportunidade dessa na cruz. O Senhor ele está sendo crucificado no meio de 2 bandidos, 2 ladrões da direita. Ele tem uma única oportunidade naquela cruz de falar com Jesus, e ele fala assim: ó, mestre, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ou seja, eu preciso do Senhor, eu me arrependo aqui agora. Já que é a única oportunidade que eu estou tendo de falar com o Senhor, eu quero que o Senhor se lembre de mim, eu me arrependo. Eu acredito que você é filho de Deus. Já o outro, pensando apenas na liberdade terrena, e nós vamos falar sobre isso agora, ele vira e fala assim: você não é filho de Deus nada. Se você fosse, você descia dessa cruz e tirava nós daqui também. E sabe, irmão, na terra nós temos toda a liberdade. Inclusive eu nunca vi nas escrituras algo sendo escrito para os incrédulos, a não ser que eles merecem o inferno. Tirando isso, nada foi escrito para eles. Credo, pastor, é a realidade, irmão.
Toda a escritura ela foi escrita para a igreja. Perceba, Atos foi escrito para a igreja, Coríntios foi escrito para a igreja de Corinto, e aí nós vamos, Romanos e etc e tal. Nós vamos ter toda a escritura, principalmente do Novo Testamento, escrito para a igreja. E em todas as cartas eu vejo os escritores, principalmente Paulo, que foi que escreveu a maior parte, advertindo a igreja contra práticas pecaminosas. Então, quando eu vou ler 1 Coríntios capítulo de número 6, você pode abrir lá comigo. Então, quando eu vou ler 1 Coríntios capítulo de número 6, meu irmão, eu me deparo com algo absurdo. Veja, verso número 9 diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. É a Bíblia que fala. Deus me guarde. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Amém, irmão? Agora veja, pastor, eu entendi. Os adúlteros não vão herdar o reino dos céus, o povo que adultera lá fora. Não, Paulo estava falando para a igreja. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pastor, eu posso estar na igreja e adulterar? Com certeza. Eu posso estar na igreja e ser um caluniador? Com certeza. Eu posso estar na igreja e ser um caloteiro? É o que mais existe. Muito crente que envergonha o nome da igreja porque compra e não paga. Eu posso ser falso, eu posso ser mentiroso? Pode, irmão, você pode tudo. Só que nós não podemos entrar no reino dos céus desse jeito. Por isso que nós precisamos de um Salvador. A boa notícia é que Ele está aqui disponível. A má notícia é que talvez seja a última chance que você tem de falar com Ele. O que você vai falar para Ele? O que você vai apresentar para Ele? O que você vai dar para Ele? O que a gente faz quando Deus ele vem num lugar como esse e Ele se apresenta para nós? Porque muitos de nós fomos instruídos errados de acreditar que a presença de Deus só vem quando há barulho. Deixa eu te falar um negócio, é por isso que o Senhor está silenciando as igrejas. A igreja viveu de muito emocionalismo e pouca transformação de caráter, e isso está caindo agora. Eu não sei se vocês repararam, até aquela questão da gente orar, eu brinquei com isso algumas semanas atrás, da gente orar para os outros e os outros cair na unção. Parece que o negócio lá vai diminuindo. E não são os pastores, os ministros do evangelho que ficaram sem unção, irmão. É porque, eu acho que Deus cansou de ver, tanta graça, tanta unção sendo derramada, mas a pessoa que caía na unção, caía e levantava do mesmo jeito, não tinha transformação nenhuma, não mudava nada. Eu acredito que o Senhor nesses dias Ele está fazendo algo diferente. Ele não quer nos derrubar no chão. Amém, irmão? Não é o nosso corpo que Ele quer derrubar no chão, é nosso espírito que Ele quer fazer cair de uma vez por todas. Ele quer pegar o nosso espírito e esmiuçar e falar: agora você vai ser um novo homem. Você não vai cair de corpo no chão. Não, o que vai cair é a sua máscara, é o seu caráter. O que vai cair é o seu coração de pedra. Eu vou te dar um coração de carne, que vai seguir as minhas leis, que vai ser instruído pelo meu Espírito Santo. O Senhor está nos derrubando por dentro nesses dias. É por dentro, irmão. E de verdade, quando eu vou para alguns lugares e eu ministro, de vez em quando eu faço imposição de mãos. E é engraçado porque eu nem falo nada, eu coloco a mão numa pessoa e ela cai. Falei: gente, recebeu o quê? E se eu estiver cantando a música da Xuxa? A igreja deu glória para muita coisa. A gente mal sabia o que estava falando. E a igreja estava: glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Irmão, não é assim que funcionam as coisas. O reino de Deus é mais sério do que a gente pensa. A igreja, ela é um local que, irmão, você tem toda a liberdade, porque você está na casa do Pai. Só que em toda casa existe regras. E se existe uma regra que eu gosto bem de observar, é 1 Coríntios capítulo de número 14, porque Deus não é um Deus de confusão, mas Ele é um Deus de ordem. O problema é que a gente esquece de ler a Bíblia como um todo, e aí a gente vai para qualquer banda que toque, e a gente está lá: glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Não, irmão. A gente precisa converter. Pastor, você está dentro de uma igreja evangélica, todo mundo é convertido, não é não? Porque se todo mundo fosse convertido, Paulo não precisava escrever as cartas para a igreja falando assim: dá para vocês se arrepender?
Dá para vocês converter de verdade? Dá para vocês parar de pensar só nas coisas terrenas e começar a pensar nas coisas dos céus? Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta com muito carinho. Por favor, receba essa mensagem com muito carinho, porque nem foi eu que escrevi ela. Mas durante a sua semana, quantas vezes você fala das coisas dos céus? E quantas vezes você fala das coisas da terra? Quantas vezes ao longo da semana você se preocupa com a sua salvação? Você se preocupa com a sua santificação? Quantas vezes ao longo da semana você propaga o Evangelho de Cristo? Agora eu quero fazer uma pergunta contrária. Quantas vezes na semana você fica ansioso porque você não sabe seu dia de amanhã no seu trabalho? Quantas vezes na semana você fica ansioso porque você não sabe o destino que seu filho vai ter no futuro, porque ele não está indo nada bem? Quantas vezes durante a semana você perde sono por causa de conta que você tem para pagar? E aí a gente ainda tem a cara de pau de falar que nós temos a mentalidade do reino. Só se for o reino da terra. Porque eu conheço a mentalidade do reino dos céus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque quem por mais ansioso que esteja consegue adicionar um côvado da sua estatura? Quem é? Nós falamos tanto de confiança em Deus e nós somos os que mais oscilamos nisso. Nós confiamos em Deus quando está tudo bem. Quando as coisas não vão bem, a gente quer dar o nosso jeitinho, principalmente o jeitinho brasileiro. O brasileiro precisa ser estudado. Eu já falei, se a NASA leva só brasileiro, a gente já tinha vida em outro país habitando nele. Porque o brasileiro é sensacional, os caras é fora de base, né? Então a NASA está perdendo de não levar a gente para lá. Mas a gente quer dar o nosso jeito. A gente não sabe esperar, a gente não sabe confiar, e nós estamos perdendo tempo na presença de Deus. Irmão, você não tem mais tempo de perder tempo, principalmente na presença de Deus. Por favor, preocupe com aquilo que pode te fazer perecer. Senhor, peça que o meu irmão reparta a herança comigo. Ah, meu filho, vai lavar uma louça. Você não entendeu para que eu vim. Você não entendeu que essa noite pode pedir a sua alma. E aí, sua herança vai ficar para quem? Essa noite pode pedir a sua alma. E aí? Nossa casa fica para quem? Os carros ficam para quem, irmão? A nossa correria, a nossa ansiedade valeu de alguma coisa? Cuidado para nós não sermos ricos aqui na terra. E eu não estou falando de dinheiro, mas não sermos ricos para com Deus. A mentalidade da igreja precisa mudar. E nós precisamos de fato começar a acumular tesouros celestiais. Em nome de Jesus. Amém, gente? Vocês estão tão quietos, eu vou pôr a culpa no frio. Nós lemos Coríntios 6. Eu gosto de Mateus 24 e a estrutura que ele dá, que Jesus dá para a volta de Cristo. Tem muitas coisas que me chamam a atenção, porque Mateus 24 vai ilustrar para você, depois você pode ler em casa, o princípio das dores. E aí ele começa a falar, né, para a gente olhar, igual é uma figueira e tudo mais e tal. Você conhece o texto talvez, né? E aí ele começa a descrever todos os acontecimentos, que é o princípio das dores. E aí ele fala, mas não é o fim ainda. E aí quando gritarem que há plena paz, então virá repentina destruição. Aí vocês começam a fugir. Pastor, ele estava falando isso para os incrédulos? Não, por incrível que pareça, para os discípulos. Amém, irmão? Porque deixa eu te falar um negócio. O compromisso de Cristo é com a igreja. Amém? A revelação de Cristo é com a igreja. Agora, a igreja recebe a revelação de Cristo e faz alguma coisa para quem está lá fora. Mas a responsabilidade de Jesus sempre foi com a igreja. Amém, irmão? Sempre, toda revelação ele deu para a igreja, toda advertência ele deu para a igreja. Por isso que Apocalipse capítulo número 1 ao capítulo número 3 nós temos: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito não diz ao mundo, irmão, o Espírito diz à igreja. A igreja que tem que se posicionar e levar a mensagem para o mundo. Amém?
Só que no finalzinho de Mateus 24, eu gosto disso, porque ele põe: e acontecerá que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Eles se casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam. Pastor, tem problema nisso? Pecado nenhum. Até que o dia que a porta da arca foi fechada e ninguém percebeu nada. Isso me preocupa, sabia? Me preocupa tanto os sinais na natureza e a igreja não está percebendo nada diferente. Me preocupa tanta mudança na atmosfera espiritual. E aí, para quem é da intercessão, né, para quem é da batalha espiritual, da guerra, sabe do que eu estou falando? Os dias estão tensos, irmão, não está fácil não. De verdade. Para quem é da intercessão mesmo, para quem entra em guerra, está sabendo o que eu estou falando. O negócio está cabuloso. Tem dia que eu vou para a oração, parece que a oração não passou do meu teto. É aquela opressão, aquela coisa ruim. Eu falo: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o nosso mundo? Aquela opressão, aquela coisa maligna. Os dias estão tenebrosos, irmão, e parece que a gente não está vendo nada. E é perigoso Jesus voltar e a gente nem percebeu que o nosso irmão foi arrebatado, porque a gente acostumou, né? Se o irmão não vem na igreja, a gente não vai atrás. Então às vezes o irmão não veio na igreja porque foi arrebatado. Aí a gente tem um problema, aí tudo ficou, né? Não hoje, mas pode ser que num futuro próximo alguém que seja arrebatado e uma boa parte da igreja seja levada e a gente vem para o culto de domingo, como se nada tivesse acontecido. Mas pastor, todo olho verá. É claro, eu estou fazendo uma ilustração. Não estou dizendo que ninguém vai ver, que vai ser pego desapercebido. Não, o problema é: o Senhor já está dando sinais e a gente está dormindo. O Senhor já está dando sinais e a gente continua preocupado com o nosso bem-estar, com o nosso ego, que havemos de comer, que havemos de vestir. Nós estamos preocupados com tudo, irmão, menos em estar preparado para encontrar com o Senhor. Por isso que a gente deixa tudo que remete às coisas de Deus, e eu estou acabando, tudo que remete às coisas de Deus a gente deixa para depois. Eu vou falar algo do fundo do meu coração. Isso aqui eu vou falar de verdade. Eu encontrei uma revolta em mim. Pastor, você anda muito revoltado. Talvez, irmão, mas o Senhor está tratando, amém? Aleluia. Mas eu encontrei uma revolta dentro de mim. Eu fui ministrar fora e aí um casal de jovens chegou em mim, né? E chegou todo feliz, falando que ia casar. Eu falei: oh, glória a Deus, irmão, que vocês vão casar e aleluia e tal, né? E fiquei feliz por eles. E eles falaram: pastor, casar, né? Para consertar a vida. Porque infelizmente a gente caiu no pecado, então a gente vai casar para consertar o pecado. Falei: não. Falei: agora vocês me deixou profundamente irritado. Por quê, pastor? Porque esse é o nosso problema. A gente quer fazer as coisas para Deus, para consertar o pecado, para consertar algo que a gente não conseguiu abrir mão, porque a gente não amava mais a Deus do que o prazer. Aí a gente está cheio de jovem casando porque caiu em pecado. Irmão, o negócio era você vencer o pecado porque você amava mais a Deus do que o prazer. O negócio era você ter vencido o pecado enquanto você ainda estava solteiro, porque você amava mais a Deus do que a pessoa que estava do seu lado. Amém, irmão? O problema é que hoje a gente ama mais a família, a gente ama mais as esposas, a gente ama mais os filhos, o marido, a gente ama mais o serviço do que a Deus. E por isso que a gente troca a Deus por qualquer coisa. A gente troca a Deus por uma herança, a gente troca a Deus por um salário maior, a gente troca a Deus por uma pessoa que amanhã talvez, se der a doido, o inimigo entrar no coração dela, ela te dar um pé na bunda, e aí você vai fazer o quê? Você vai entrar numa depressão profunda. Irmão, pelo amor de Deus, nós não devemos fazer as coisas para Deus, para consertar coisas que nós abrimos mão de Deus por causa delas. Pastor, então por que nós devemos fazer as coisas? Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Quando alguém pergunta: como eu faço para herdar o reino de Deus? O que está escrito na lei, meu filho? Jesus responde: eu falo: não, mas eu tenho observado a lei. E aí, o que está escrito lá? Amarás o seu Deus, né? E tal, próximo como ti mesmo. Legal. De todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Presta atenção nisso. Amarás a Deus com seu coração, com sua alma, com sua força e com seu entendimento. Sabe o que a gente faz? A gente ama a família com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força e com o nosso entendimento. E Deus é o carinha legal que tem que suprir a minha necessidade, ponto final.
Agora, o que mais me deixa intrigado é que quando a gente ouve uma palavra talvez como essa, e eu vou repetir para ficar bem fixado no seu coração, que nem foi eu que escrevi, eu só estou repassando tudo que eu recebi no banheiro. Inclusive quando eu saí do banheiro, a Vitória falou: nossa, enrolou hoje, hein? Enrolou para tomar banho. Falei: você não sabe a treta que aconteceu, meu filho. Parecia Jacó lutando com o anjo. Senhor, vou pregar isso não. Foi treta, irmão. Não queria trazer a mensagem. Por quê? Porque primeiro confrontou eu. Ou você acha que a gente recebe uma mensagem para passar para a igreja sem a mensagem falar conosco? Se Deus trouxe a mensagem para mim, é porque eu, Felipe, preciso mudar. É porque eu preciso converter. É porque existem coisas na minha vida que ainda não está totalmente entregue para Deus, irmão. É por isso que a mensagem vem. A mensagem fala primeiro com o pregador e depois com os outros. Se existe um pregador que prega aquilo que ele não vive, ele é um falso profeta. E sabe por que existem muitos falsos profetas em cima do altar pregando aquilo que não é o evangelho de Deus? Porque a igreja não tem mais discernimento de espírito. E porque a igreja também não tem mais conhecimento bíblico. E porque a igreja não ora mais como deveria. Porque a igreja não jejua mais como deveria. Porque a gente abandonou o monte. Qual foi a última vez que a gente foi no monte orar? Nem lembro, cara. Qual foi a última vigília que a gente teve? O problema é, pastor, então vamos fazer vigília. Vamos, você vem? De verdade, irmão, eu já cansei de ouvir minhas mensagens. Eu conheço todas as minhas mensagens. Todo lugar que eu vou pregar eu estou sempre me ouvindo. Eu sei aquelas mensagens que eu falo: nossa, essa aqui toca a igreja, faz a igreja ir lá em cima. Eu sei aquelas mensagens que eu falo: hoje a igreja está nervosa comigo. Mas ainda bem que hoje eu estou trazendo uma mensagem que não é minha. É tempo, irmão, da gente ser rico para com Deus e parar de querer algo além de Deus. Pastor, mas é difícil, preciso consertar as coisas. Aí depende, só vai ser difícil você amar mais essa coisa do que Deus. Aí vai ser difícil demais. Porque não me venha dizer que o seu caso é muito difícil, quando eu olho nas escrituras um homem que amou a Deus a ponto de levar o seu filho para o sacrifício e quase matar ele. Estamos falando de Abraão. Vocês estão comigo aqui ainda? Me dê mais 10 minutos da sua paciência. Não me fale que o seu caso é difícil demais, quando Deus nem pediu para você matar nada. Ele só está pedindo para você consertar a sua vida, mais nada, irmão. Ele só está pedindo para você parar de ficar correndo atrás de coisa superficial, irmão. A gente ainda nem chegou nesse ponto que Abraão teve que chegar agora. Imagina o rolê de Abraão explicando isso para Sara. E aí, Sara, tranquilo, vou levar o menino lá para o monte. Para quê? Para eu matar ele. Deus pediu o menino, Sara. Agora você imagina uma mãe falando: vai matar o meu filho? Aquele que eu tive depois da velhice, depois de vocês tal. É ele mesmo, Deus pediu. Mas quando Deus pede, a gente tem que entregar. Por quê, sabe? Porque a gente ama mais a Deus que Isaac, né? Deixa eu repetir uma frase de uma mensagem minha que talvez você não lembra. Mensagem sobre obediência. Quem anda em obediência por amar mais a Deus do que todas as coisas não precisa sacrificar nada, irmão. Abraão não precisou sacrificar Isaac, porque Deus interrompe ele no meio do negócio e fala assim: eu sei que você me ama. Está tudo certo, não precisa mais fazer esse sacrifício. Não precisa mais colocar o seu filho no altar. Não precisa mais sacrificar a sua família no altar. Não precisa mais sacrificar os seus negócios no altar. Não precisa mais sacrificar o seu emprego, as suas finanças no altar, porque agora eu sei que você me ama. Eu vou parar de mexer nisso. Tem coisas que a gente acha que é o inimigo que trava, irmão. Não, é Deus, para você voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. No lugar onde você amava a Deus sobre todas as coisas. Num lugar onde, se a presença de Deus não viesse, a gente chorava, cara. A gente ficava desesperado, sabe? A gente via para o culto e quando a gente ouvia uma mensagem talvez como essa, a gente chorava e falava assim: meu Deus, eu preciso de mudança. Hoje a gente olha às vezes para o pregador e fala: quem ele pensa que é para falar isso para mim? Só quem pode me julgar é Deus. E aí eu te pergunto, isso não te assusta? Porque só Deus pode te julgar, irmão. Eu prefiro 1000 vezes ser julgado pelos homens que ser julgado pelo todo soberano e poderoso Deus. Porque nele não há imparcialidade, nele não há injustiça. Ele vai me dar exatamente o que eu mereço.
Pastor, mas ele é misericordioso. Tudo bem, mas lê as escrituras. Atos capítulo número 5, Ananias e Safira mentem diante do Espírito Santo. Deus mata eles na hora, porque ele é misericordioso. Existem coisas, irmãos, que a gente não pode brincar como igreja, e a nossa salvação é uma delas. Pastor, tem coisa para consertar. É para ontem. É a última vez que eu vou te dar esse conselho. Preciso casar. Para ontem. Ah, mas eu preciso acertar. Mas você nunca vai casar então. Esquece. Você precisa arrumar suas finanças. Você nunca vai casar. Porque as suas finanças sempre vai continuar desgovernado. Por quê? Você está quebrando princípio. Está vivendo em adultério, fornicação. Ponto final. As finanças nunca vai consertar. Eu conheço essa ladainha, não é de hoje, irmão. De gente que sempre, não, depois que eu comprar a casa, compra a casa e quer comprar o carro. Não, depois que nós tiver o carro, porque aí como é que, né? Compra o bendito do carro. Ah, mas é que agora apertou porque a fatura do cartão nunca casa. Nunca conserta a vida. Nunca larga do vício, por quê? Fica se andando. Irmão, do fundo do meu coração, vamos converter? Talvez esse é o último apelo que eu faço. Eu espero que eu não tenha que ministrar palavras assim mais, porque nenhum pastor fica feliz de ministrar palavras assim. Porque se a gente está ministrando, é porque tem algo feio acontecendo, irmão. Se a gente está falando sobre converter a igreja, é porque a igreja ainda não está convertida. E se nós não estamos convertidos, qual é o evangelho que nós temos levado? Qual é o Cristo que nós temos apresentado? O que é que nós temos feito aqui, irmão? Como tem sido as nossas orações? Nós precisamos converter. Amém, irmão? Toma isso como uma mensagem do Espírito para a sua vida. Para de se andar, irmão. Conserta. Pode ser que amanhã você não tenha tempo de consertar mais. Pastor, tem alguém preso no meu coração, preciso pedir perdão. Você usa essa porcaria aqui para tanta coisa, por que você não usa para fazer uma ligação e consertar o que você precisa? Tá fácil. Liga. Falou, fulano, tudo bem? Estou te ligando para te pedir perdão. Eu preciso te perdoar. Resolve as coisas, irmão. Para de deixar para amanhã. Eu gosto de vez em quando fazer o que aconteceu na semana retrasada. Foi aniversário de Sofia, semana retrasada. Nós participamos de 2 velórios e eu me amarro. É um ambiente ruim, mas eu me amarro em ver algumas questões. Como todo mundo que morre é bom demais. Já percebeu isso? Pode ser um traficante, tá dentro do caixão, mas era um menino tão bom. Fazia tanta molecada feliz lá no bairro, com droga. Irmão, fala sério. Você vai esperar alguém ir para o túmulo para você ir lá e falar assim, agora é tarde demais para pedir perdão. Por isso que existem algumas religiões que rezam pela alma da pessoa, né? Bizarro. Por quê? Porque nunca fizeram uma oração pelaquela pessoa enquanto ela estava viva. Vocês estão comigo aqui, gente? A gente precisa converter. Porque o inimigo ele tem criado distrações para que a igreja não perceba as movimentações espirituais e continua brincando de ser igreja. E a gente continue levando essa vida onde o pastor ora por mim. Aonde o pastor me ensina sobre as escrituras. Irmão, eu não vou mentir para você. É muito fácil usar as escrituras para pregar heresia. Basta eu pegar um versículo isolado e criar toda uma teoria na minha cabeça, que crente que não lê a Bíblia nem sabe que eu estou inventando as coisas. É fácil. Só que eu tenho orado, irmão, esses dias para que o Senhor nos dê discernimento daquilo que é espiritual, daquilo que é carnal e daquilo que é maligno. Percebeu que o maligno fica por último? Porque não presta para nada, né? Então daquilo que é espiritual nós recebemos. Aquilo que é carnal nós rejeitamos. E aquilo que é do maligno nós denunciamos. Amém, irmão? Glória a Deus. Receba essa mensagem do seu coração.